Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo do 7º ano com o nosso estudo sobre regiões e desta vez vamos estudar sobre a região Nordeste. Nós já vimos região Norte, região Centro-Oeste. Vamos estudar agora sobre a região Nordeste, que é a região onde estamos, região que o Piauí faz parte, tá? Então, o que a gente pode ver a princípio sobre a região Nordeste, né? Sobre a região Nordeste, nós podemos ver que é uma região, como o próprio texto diz, de grande riqueza, de riquezas de elementos naturais e culturais, né? Tem os aspectos, né, que se destacam, não só naturais, são culturais também. Então, são aspectos socioeconômicos, né, que traz grandes potencialidades. A princípio, nós vamos fazer um estudo não muito baseado no livro, essa aula de hoje. É sempre assim, vai fazer referência ao livro, mas nós vamos também falar sobre alguns aspectos, até algumas imagens podem não estar conforme está no livro, tá? Mas no final vocês vão ver que está tudo direitinho como o livro também explica. É porque às vezes a imagem não é a mesma. Então, gente, região Nordeste. Região Nordeste, formada por esses estados, né? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esses estados, né, com suas respectivas capitais, atentem bem para isso. Aqui o mapa mostra os estados com as suas respectivas capitais. Podemos ver, né, o destaque aqui, Teresina, né, e assim, né, todos os outros estados com as suas capitais. Lembrando que exatamente onde está marcado Fernando de Noronha é o chamado um arquipélago, né? Um arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, o arquipélago de Fernando de Noronha fazendo parte, está nessa localização, mas faz parte do estado de Pernambuco, tá? Bem, gente, o que a gente pode ver de aspectos naturais, de clima, de relevo, de vegetação? Primeiramente, vegetação, ou seja, os biomas, as formações vegetais. Quais as formações vegetais do Nordeste? Todo mundo, quando fala em Nordeste, só lembra Caatinga. Não, e não é bem assim. Nós vamos analisar aqui pelo mapa, podemos ver que nós temos uma vegetação, né, pouquinha, de um verde escuro, chamada floresta amazônica. Mas floresta amazônica no Nordeste? Sim. Uma parte do Maranhão, que está mais próxima do Pará, tem características vegetais mais parecidas com da floresta amazônica, sim. Tá? Então, temos a floresta amazônica. Claro que vai ter mapa, gente. É como eu disse, algumas imagens não estão exatamente iguais. Vai ter mapa que vocês poderão ver esse floresta amazônica somente até aqui, ó. Só essa parte, né? Mas esse aqui trouxe um pouquinho mais abrangente, né? Então, e aí na sequência, dentro, né, dessa floresta amazônica, começa uma parte do cerrado, vegetação cerrado, que é a vegetação, aquela vegetação que já é bem ressecada, com árvores tortuosas, árvores que não são muito frondosas, que em certos períodos do ano, como é esse que nós estamos vivendo, já começa a ficar super ressecado, que tem a tendência para incêndios. Então, esse tipo de vegetação. Temos também a vegetação caatinga. Caatinga é uma vegetação bem mais seca, né, do que o cerrado, com árvores um pouco mais baixas, né, que tem uma grande representação, aquele cactuzinho, né, que todos conhecem, né, é uma das representações. E temos também a vegetação chamada Mata Atlântica. Mata, né, porque é mais fechada, Atlântica porque está no litoral, tá?
Então, Atlântica, de Oceano Atlântico, Mata Atlântica. Aí você pode dizer, mas por que eu estou encontrando um verdinho claro bem aqui na região do sul do Piauí? Não, é porque alguns trechos foi feito um mapeamento e foram descobertos alguns lugares, né, que essa Mata Atlântica conseguiu também se fixar, tá? Não significa dizer que hoje ainda tenha, que se você for procurar talvez nem tenha, mas essa é a divisão, tá? Então, gente, em relação à vegetação, basicamente Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica, tá? O relevo e hidrografia. Nós podemos ver que, por que hidrografia, né? Ele mostra aqui os rios, os principais rios, porque está muito ligado ao relevo. Os tipos de rios têm a ver com o tipo a origem, né? O relevo do local de onde ele nasceu. Então, se vocês podem observar que nós temos planaltos, que é o que está, né, na corzinha laranja, nesse outro mapinha menor. Planaltos, áreas altas, não significa dizer que são morros, que são serras, que nós nem temos serras, mas são áreas de planalto, são áreas mais altas do que essa área em amarelo, que é a chamada depressão, a depressão nordestina. E lá na borda, lá no litoral de verdinho, claro, a planície. Então, como vocês podem observar, alguns estados estão mesmo dentro de uma depressão, ou seja, uma área meio que abaciada, uma área que sofre alteração do relevo. E nós vamos, e essa alteração diz respeito às condições climáticas do local. Observem aqui, vamos fazer um comparativo, né, dessas áreas. Observem aqui. Até onde vai a área de Planalto? O mapa mostra que vai até aqui, né? Piauí. Então, até aqui nós temos áreas de Planalto. Aí você vai dizer, tem mesmo, Pedro II é uma área mais alta, um pouco mais fria. Nós temos também a formação Serra Grande, como vocês podem ver, vem aqui, ó, formação Serra Grande. Vocês sabem que formação é essa? É aquela serrinha que a gente atravessa para ir para Fortaleza, de Teresina. Aí vem aqui, ó, em cima da serra, exatamente em cima, nós temos quem? Sítio do Bosco, aquele sítio que é em Tianguá, que é bem conhecido e bem frequentado, tá? Então, temos essa área de Planalto até aqui, ó, no início do Ceará, fim do Piauí. E aí, logo em seguida, começa a depressão. Então, vocês observem que a depressão, né, que está em amarelo, é uma área bem grande, né? E eu terminei pintando de amarelo aqui também. De preto aqui. Então, a depressão é uma área grande que pega o Ceará quase todo, viu? Como vocês podem fazer uma comparação. Por que essa área é depressão? Se essa área é depressão e nós temos um laranjazinho bem aqui, temos um planalto, que planalto é esse? Borborema. Temos a formação Serra Grande. É exatamente por isso que temos a seca no Nordeste. Por quê? Porque a seca nessa região que está em amarelo, nessa área toda de depressão. Porque essa área ela está cercada por uma área de planalto, ou seja, uma área elevada, outra área elevada aqui, que é a formação Serra Grande. Ou seja, quando os ventos úmidos do Amazonas vêm para cá, chega aqui, é como se fosse, bateu aqui, voltou, não consegue subir e ultrapassar essa barreira. Do mesmo jeito, né, os do Oceano Atlântico. Vem aqui, chega aqui, bateu aqui, não consegue atravessar. Ou seja, essa área em amarelinho, ela vai ser sempre uma área com uma qualidade climática bem mais ruim, bem mais seco. Uma situação assim, se a gente acha seco aqui, pior ainda quem está no sul do Ceará, por exemplo, tá? E nós temos também a área de planície, né? Como vocês vão ver, planície litorânea. É uma áreazinha mais baixa, porque já está próximo ao nível, já está próximo do mar, né? E isso é uma diferença muito grande em questões climáticas.
E por isso mesmo eu trouxe aqui o mapinha de clima, ó. Podem observar como bate exatamente com o de relevo. Essa área amarela, que é a parte mais seca, é um tropical semiárido. Ele é que é o mais seco. Então, qual a origem? Quando chove, quando cai uma chuva nessa região, vocês vão ver o texto falar de chuvas orográficas. Por que orográficas? Vem de orogênese, que significa dizer montanhas. Então, a chuva que caía aqui, nessa regiãozinha aqui, é uma chuva que veio dessa área, que conseguiu passar essa área montanhosa e essa outra área montanhosa. Ou seja, chuva orográfica, chuva que ultrapassou essa barreira montanhosa, tá? E temos também de verdinho o tropical litorâneo, né, que é totalmente ventos, uma situação totalmente diferente, como vocês já conhecem. Aqui não, aí você pode dizer, mas no Maranhão e no Piauí também tem litoral, por que não está pintado? É porque assim, alguns mapas não trazem essa marcação completa, mas a vegetação litorânea, ela vai sim até aqui, ó, até um pouquinho aqui. Acontece que no Piauí, quando vai indo para essas áreas mais secas, Ceará, Piauí, já quase não tem mais características de vegetação litorânea. Mas sim, nós podemos encontrar mangues, algumas espécies todas muito parecidas, que é tipicamente de litoral, tá ok? Então considerem também essa área que mesmo que não esteja pintada, mas faz parte. E temos também que está em laranja, que é um clima tropical, que é o nosso, ou seja, o nosso ainda não é o mais quente, não é o semiárido mesmo, mas é um semi-úmido nosso, é quase seco. E temos também de vermelho o equatorial úmido, que é aquele parecido com o da floresta amazônica, né? Que é exatamente aquelas cidades que estão já na fronteira com o Pará, entre Maranhão e Pará, tá? E aqui nós vamos ver que a região Nordeste, por ela ser grande, né, ela é dividida em sub-regiões. Como ficou essa divisão? Sub-região 1, região Meio Norte, o nome dela é Meio Norte, ela vai até a metade do Piauí. Sub-região 2, Sertão. Sub-região 3, Agreste, que é o que está em roxinho. Sub-região 4, Zona da Mata. Cada uma delas tem a sua característica. Em relação a relevo, clima e vegetação, foi do jeito que eu falei antes, tá? Mas em relação a questões econômicas, populacionais, culturais, muda um pouquinho. E também, às vezes, em questões de formação vegetal também muda. Por exemplo, Meio Norte. Meio Norte, ela tem uma vegetação de palmeiras, que é a chamada, né, Mata dos Cocais. Palmeiras, nós temos palmeiras como buriti, açaí, coco-babaçu, carnaúba, tá? E o 2, sertão, que tipo de vegetação? Outras vegetações bem mais rasteiras, galhos mais retorcidos. O agreste já tem uma característica de ser mais assim, é a faixa de transição. O agreste é a faixa de transição, o livro de vocês até traz isso. E a zona da mata, né, que é a 4, é a sub-região mais industrializada do Nordeste, sub-região mais populosa também, né, onde estão localizados Recife, algumas capitais que têm um certo importância, né? Não querendo dizer que outras capitais não tenham, mas que tem bem mais, né? Salvador, no caso. Então, na próxima aula, nós vamos ver detalhadamente algumas questões dessas sub-regiões, tá ok? Nós temos aqui a atividade desta aula. Eu quero que vocês façam de novo relato de aula, porque só assim eu vou saber o que vocês estão entendendo e o que tem ainda de dúvida, tá ok? Fiquem com Deus, continuem mandando a atividade, né? Aqueles que estão mandando. E aqueles que ainda não mandaram, cuide. Eu não recebo atividades anteriores, eu recebo a da aula da semana. Então, por favor, tente recuperar a sua nota, pelo menos nessa reta final. Nós já vamos para a 7ª avaliação, só temos a 7ª e a 8ª. E sim, vai ter recuperação do mesmo jeito para quem estiver com nota baixa, tá? Então, cuide, não perca tempo. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Um abraço.